Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos na aula 021 de Física para o concurso da Transpetro 2023. O tema desta aula é importantíssimo. Na verdade, ele está ligado com o operador na sua área de trabalho. Então nós vamos estudar momento da força ou torque. Então vamos lá? Torque ou momento de uma força é a ação de girar, torcer. Então nós vamos ter aqui uma tábua em que o trabalhador pode andar em cima dessa tábua e acabar a tábua virando. Ou seja, vai haver um movimento de rotação, dependendo da distância que ele andar dos pontos de apoio. Então o momento da força é o produto da força vezes distância. Você soma força vezes distância, mais força vezes distância, e igual a zero. Nós temos esse exercício interessantíssimo em que um torque em cima de uma tábua. Você está andando em cima de uma tábua, o trabalhador está andando em cima de uma tábua. Até onde ele pode andar? Quantos metros a partir do ponto B para a direita ele pode andar? Ele quer alcançar um motor que está a 2 metros dele. Então um homem caminha em uma tábua e pretende acessar esse motor que está a 2 metros do ponto de apoio B. Ele dá a distância entre os pontos de apoio. É 1,8 metros a distância de A até B. Onde está a tábua, né? Que pode virar. Esse peso do homem, a gente chama de P índice H, ele vale 600 newtons, ou seja, o homem tem massa de 60 quilos. E o peso da tábua é 1000 newtons. E ele é sempre para baixo e dirigido no centro da tábua, no centro de gravidade da tábua. Então, a partir daí, a gente vai fazer cálculos e tentar descobrir qual a distância máxima que ele pode andar e se realmente ele pode alcançar o motor. Então, do item A até o item D, que são as respostas, você tem que descobrir quantos metros ele pode andar para a direita. Quando você está andando em cima de uma tábua, você tem primeiramente que colocar o peso da tábua, que a gente vai chamar de P índice T, que vale 1000 newtons. Ele é para baixo e está no meio da tábua. E tem duas forças que são forças de reação. Quando a tábua empurra os pontos de apoio A e B, esses pontos reagem, né, de acordo com a terceira lei de Newton, com as reações normais. A gente chama de NA e NB, que são forças também. E são para cima. Muito bem, então são essas 3 forças. Só que tem mais uma, porque nós temos um homem em cima da tábua. Então tem o peso do homem, que a gente chama de PH, que é para baixo. E esse homem está andando para a direita do ponto de apoio B. Ou seja, essa tábua está sujeita a virar. Tá certo? Sofrer uma rotação aí no sentido horário, não é isso? Muito bem. Mas o que acontece nesta situação? Nós temos que essa distância é a grande pergunta do problema. Qual é a distância máxima que esse trabalhador pode andar para a direita? Quando a tábua, agora vem as considerações físicas que a gente tem que pensar. Bom, quando a tábua está na eminência de virar, o que ocorre? Ela está quase virando, quase. Se ele andar 1 milímetro, ela começa a virar. Né? Começa a ser uma rotação em torno do ponto de apoio B. O que acontece? O A começa a levantar. Não é isso? Então, quando ela está na eminência de virar, ou seja, você fala assim, ó, para aí que se você andar mais um pouquinho, a tábua vai virar. Então, nesse momento, o que acontece com a reação de apoio no ponto A? Ela é praticamente zero. A tábua está quase descolando do ponto de apoio A, deste triângulo que a gente chama aí, que forma o cavalete, né? Então, a gente pode fazer essa aproximação, que no momento que ela está na iminência de virar, a reação normal é praticamente nula. Então, a gente vai mandar isto embora, certo? Quando ela está na iminência de virar, o NA vai embora. Então, nós temos aí um efeito gangorra agora. Você desconsidera o cavalete no ponto de apoio A, você vai olhar só o triângulozinho ali, o ponto de apoio B. Então, nós temos o trabalhador do lado direito, certo? Que a gente chama, que tem peso PH, com uma força para baixo. O PT, que é o peso da tábua, está à esquerda do ponto B, porque ele está no centro da tábua, puxando a tábua para baixo. Então, nós temos duas, como se você estivesse andando com uma outra pessoa numa gangorra, onde o ponto B é o centro da gangorra. E aí o que acontece? Vai ser força vezes distância, tem que ser igual à força de distância para que aquilo fique parado. Então, esta é a grande equação que vai nos permitir resolver o problema. Tudo bem? Então, nós
precisamos conhecer quanto é essa distância. E nós vamos igualar força vezes distância igual a força vezes distância. Então, como que a gente vai fazer isso? Essa distância, ele deu. Porque se a distância de A até B ela é 1,8, quanto que é a distância do centro da tábua até o cavalete B? É a metade. Então, isso vai dar 0,9 metros, ou seja, 90 centímetros ou 0,9 metros. E nós vamos fazer a equação que realmente rege este problema, que é o peso da tábua vezes a distância até o centro, lá ali é o ponto B, é igual ao peso do homem vezes a distância D. Se essas coisas forem iguais, o que vai acontecer? Um equilíbrio, a tábua não vai virar. Então, esse D é o D máximo que ele pode andar para que aconteça esta situação, né? A tábua não vire. Então, ele dá quem que é o peso da tábua e quanto é o peso do homem. 60 quilos vezes G, que é 10, dá 600 newton. Ele não fala nisso, mas ele fala simplesmente que esses dados são esses. 1.600. Então, peso da tábua, 1.000. A distância do centro da tábua até o ponto B é 0,9. O pH é o peso do homem e ele dá também 600 newtons, vezes a distância que eu estou querendo saber. E aí faz aquela conta, passa os 600 para o outro lado. Você pode cortar os zeros, por exemplo. 2 zeros de um lado, 2 zeros para o outro, que significa dividir por 100 em ambos os lados. Tá? Dividir por 100, cancela, cancela. Fica 10 vezes 0,9, multiplicar por 10, não precisa de calculadora, é só andar uma casa para a direita, certo? Para a direita, para a direita. E aí você tem 10 vezes 0,9 dá 9. Então 9 dividido por 6 é a resposta. 9 dividido por 6... Dá para simplificar? Dá. Eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. Dividindo por 3 em cima e embaixo, eu acho 3 sobre 2. 9 dividido por 3 dá 3, e 6 dividido por 3 dá 2, dá 1,5. Ele pode andar no máximo, 1,5 metro. Ele não pode alcançar o motor, que está a 2 metros. Tudo bem? Então, qual é a resposta? A resposta é a letra B. Esse exercício foi inventado por mim. Na verdade, você não vai achar esse exercício em lugar nenhum, porque eu que criei em face da possibilidade de cair a estática de corpos extensos, né? Ou seja, o problema envolvendo a soma dos momentos é igual a zero, o torque, que é força vezes distância. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado desse exercício. Mais uma vez, estamos no final da aula 021. Foi um tema muito interessante e muito importante da física. Deu um certo trabalho, por isso deixe o seu like, inscreva-se no canal, não esqueça de deixar o seu like e vamos também precisar dos seus comentários. O que você achou de difícil nesse problema? Que considerações você faria? Que outros tipos de problema poderia acontecer? Porque, na verdade, tanto a Petrobras quanto a Transpetro são muito exigentes nos concursos, não é mesmo? Um abraço a todos e até mais!